Graça e paz abençoados. Pessoal, eu tenho um texto da palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 2, e o versículo 8 e o 9, que diz assim: Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Antes de iniciar esta mensagem, ou dar prosseguimento a esta mensagem, quero te pedir, para que você nos ajude nesta obra, se inscreva aí no canal e deixe também o seu joinha, por favor. Tá certo? Deus continua abençoando a tua vida. Então veja, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus. Não é das minhas obras, porque senão eu vou me gloriar. Eu sou salvo por minhas obras, eu vou me gloriar. Então está dizendo, não das obras para que ninguém se glorie. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, e a pergunta é: você entende a graça de Deus na verdade? Você entende a graça de Deus na verdade? Porque se tiver fermento, não é a graça de Deus na verdade. Pode ter uma parte da graça de Deus, mas se tem um fermentozinho ali, já vai levedar toda a massa. Se tiver um remendo velho no pano novo, não vai funcionar. Ou um remendo novo no pano velho também não vai funcionar. Por isso que eu estou perguntando, você entende a graça de Deus? Não é simplesmente a gente ouvir as pessoas dizer que isso é a graça. Estamos na graça e assim, desta forma e desta maneira. Precisamos entender a graça de Deus na verdade. Por quê? Porque nós somos instruídos pelas Sagradas Escrituras. Então nós temos a revelação de Deus nas Escrituras. Então nós entendemos a graça de Deus na verdade, se nós seguimos as instruções das Escrituras. E quando se prega a verdadeira graça, esse realmente é ministro de Cristo. Porque o ministro de Cristo, ele prega a verdadeira graça. Então veja, amados, quando se fala, se você entende a graça de Deus na verdade, essa graça de Deus, esse tem um entendimento espiritual. Você tem que ter esse entendimento espiritual. Você precisa entender. O próprio Espírito Santo, ele vai te direcionar. O próprio Espírito Santo vai te direcionar. Então, Paulo falava para que eles, os nossos irmãos de Colossos, por exemplo, os colossenses, eu li lá em Efésios, mas eu estou falando de Colossenses. Em Colossenses, Paulo estava falando com eles para eles terem entendimento espiritual. Porque assim eles iam viver de modo digno do Evangelho. É necessário a gente viver de modo digno do Evangelho. E como é que eu ando de modo digno do Evangelho? É quando eu sigo as revelações de Deus e faço aquilo que é agradável a Deus. Aquilo que é agradável ao Senhor. Aí eu cresço em quê? Eu cresço no pleno conhecimento de Deus. Quando eu cresço no pleno conhecimento de Deus, eu agrado a Deus. Mas se eu estou seguindo conhecimentos de homens, e dentro das Escrituras eu estou totalmente alheio, então eu não estou agradando a Deus. Eu não estou tendo esse entendimento espiritual
para poder a fim de agradar a Deus. Então é necessário, abençoado e abençoada, que nós venhamos ter esse entendimento espiritual para nós viver digno de Deus, digno do Senhor. Nós precisamos viver digno de Deus, no inteiro agrado de Deus, agradando ao Senhor, entendendo o que Ele diz na sua palavra. E quando nós, abençoado, fazemos de uma forma agradável a Deus, porque nós estamos crescendo no conhecimento de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ser fortalecidos no poder de Deus. Quando você tem pleno conhecimento de Deus e você faz de conformidade com o agrado, ou a forma de agradar a Deus, agradável a Deus, aí com certeza você vai fortalecendo cada dia mais no poder de Deus. Porque você não vive suas filosofias, seus achismos ou o achismo de alguém. Você vai seguir as verdades do Evangelho. E você vai crescendo no entendimento, você vai crescendo na graça de Deus. Você cresce nessa verdade. Então você se torna uma pessoa fortalecida cada dia em Deus. As lutas, dificuldades não te destroem. Por quê? Porque você está crescendo. Você está cada dia se fortalecendo no poder de Deus, crescendo espiritualmente. Será que dá para entender? Por isso que Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 3, para buscarmos as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque as de cima são o quê? São passageiras. Ou melhor, as da terra são passageiras. E as de cima são o quê? São eternas. As da terra são passageiras, mas as de cima são eternas. Então vamos buscar as eternas. As de cima, as do alto. Então, amados e queridos, nós passamos a ser fortalecidos em Deus. Por quê? Porque nós temos aí o entendimento da graça de Deus na verdade. Então eu vou saber isso que Deus fez. Deus me libertou do império de quê? Das trevas. Eu antes estava no império das trevas, na escuridão, não entendia nada, vivia angustiado, não sabia as verdades. Alguém dizia que o caminho era aquele, eu achava que era, depois outro dizia, não, não é esse, é aquele. Então, então não é aquele, é aquele, eu ficava perdido, eu estava no império das trevas. Mas o que é que Deus fez? Deus me transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu faço parte, nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Por isso é que nós precisamos entender que nós, hoje, nós somos remidos. Por isso que está escrito aqui em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então nossos pecados foram remidos. Se eu ficar, não, é porque eu sou um mero pecador, Deus, eu não mereço, Deus está dizendo, eu já transportei você para o reino do Filho do meu amor. Você está me chamando de incoerente? Que eu não tenho, que eu não sei nada, que eu coloquei você lá, então vou tirar. Não, eu transportei, peguei você. Olha só que coisa gloriosa. Peguei você. Presta atenção nisso. Do império das trevas. E eu transportei você para o reino do Filho do meu amor. Isso é viver a graça de Deus. É saber que você foi transportado. Foi pegado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Hoje você tem a proteção de Deus. Você é protegido e protegida pelo Senhor. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso que nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Não fica aí lamentando, eu sou um mero pecador, Deus, eu sou um pecador, Deus, eita. Eu não te conheço, não. Eu te conheci antes de você nascer. Você nem era projeto de gente, eu já te
te conhecia. Se Deus está dizendo que você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, é isso que importa. Que negócio é esse? As pessoas pregam que Jesus está voltando e você com medo. Ai, meu Deus, Jesus volta. Você não está no reino do Filho do seu amor. Como é que ele vai deixar você? Se você é um crente futurista, você tem que estar tranquilo que se Jesus voltar, você não vai ficar, porque você você já foi transportado para o reino do Filho do seu amor. E se você é um crente da escatologia consumada, para mim não faz diferença nenhuma. O importante é que eu fui transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Tá me entendendo? Eu não preciso ficar me preocupando com isso. Ah, Jesus vai voltar, ou Jesus voltou no ano 70. Eu não me preocupo com isso. Isso para mim não tem problema nenhum. O importante é eu saber que eu fui transportado, fui pegado do reino das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor. Isso para mim é o que importa. Essa é a mensagem, que Deus possa falar mais fortemente ao seu coração. Eu vou terminar por aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. Que você venha entender isso. Que você precisa entender a graça de Deus na verdade. Para você não viver neste mundo como se você não fosse sido transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Então você faz parte deste amor. Se você olhar para Hebreus no capítulo 3, versículo 6, vai estar escrito: Cristo como filho sobre a sua própria casa. Qual casa somos nós? Você já faz parte do Filho deste amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. João 3,16, totalmente conhecido esse versículo. Então você faz parte deste reino. Este reino que é o reino do Filho do amor de Deus. Você faz parte. Você pode receber abençoado. Você pode receber abençoada. Que Deus continue abençoando a tua vida. Como eu já disse, deixa o seu joinha. Não esqueça de inscrever aí no meu canal. Nos ajuda nesta obra. Em nome de Jesus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai.